Queridos, eu quero sim compartilhar um pouco da palavra com os irmãos, trazer um pouquinho de reflexão e assim, meu desejo sincero é apenas assim, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração, né? E nos ensine e ministre sobre nós, né? Sobre nossas vidas e sobre nós, igreja dele, né? Igreja sua, né? E então eu quero compartilhar 3 textos com os irmãos, assim, principais, e depois a gente vai recorrer um pouquinho a outros textos, mas eu queria articular 3 textos, a princípio, assim, da palavra com os irmãos. O primeiro está na segunda carta aos Coríntios. Isso aqui é para eu ficar mesmo, né? Isso. Eu estava ali admitido, né? E essa água aqui é de beber? Já está abençoada? Está abençoada. Então tá bom, eu posso beber então, né? Pode. Se brincar com os irmãos, não tem problema não, né? Pode brincar, Pode brincar? Ninguém briga? Não, ninguém briga. Você falou que ninguém vai brigar comigo. Vai né? não. Então tá bom. A gente vai ler então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a gente vai ler os versículos 18 a 19. Irmãos, nesse texto aqui, eu acredito que é muito importante a gente entender, como igreja, o que Deus está fazendo e o que Ele nos convida a fazer com Ele. E aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, nesses versículos 18 e 19, a gente percebe muito bem isso. Já está ali, né? O texto. Capítulo 5, 18 e 19, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, né? Com Ele mesmo. Ele que fez isso, né? Por meio de Cristo. E ele nos deu o que está escrito ali? Ele nos reconciliou e nos deu o que? O Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação. Os irmãos participem comigo, por favor, tá? Não me deixem falando sozinho, não. Então vamos só voltar lá, porque a igreja não tinha entendido, tá, pastor? A igreja vai participar comigo. Então, o apóstolo Paulo estava falando umas coisas, né? Que quem está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. Pode gravar? Eu sou da roça, você sabe, né? Mas enfim, né? Vou tentar me comportar direitinho aqui, né? Você consegue, mesmo eu me movimentando assim? Então tá bom. Então tá bom. Desculpem. Nada, querido. Então, queridos, o apóstolo estava escrevendo. Na verdade, era Deus falando, né? Pela instrumentalidade de Paulo. E ele tinha falando umas coisas, meio que fechou aquilo, dizendo assim: gente, se alguém está em Cristo, é feito uma nova criação. Sabe? É uma nova pessoa. E Paulo fala isso muitas vezes, de muitas maneiras. Por exemplo, ele fala que essa pessoa foi regenerada ou gerada de novo, sabe? Ou que essa pessoa passou pela primeira ressurreição. Aí agora ele fala assim: tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o que, queridos? O Ministério da Reconciliação. Como assim? Versículo 19. Assim, Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo o mundo, as pessoas, não imputando ou não levando em conta os pecados, as transgressões dos homens. E aí Ele nos confiou o quê? A mensagem da reconciliação. Então Deus nos deu o ministério da reconciliação e Ele nos deu o quê? A palavra, né? Ou a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação ou a palavra da reconciliação. Nós temos o ministério, o serviço. Ministério é serviço, né? Ministério é essa coisa de mostrar na prática, né, a salvação em Jesus, e esse mostrar na prática passa muito, né, por aquilo que Ele já nos deu pela palavra, né? Ele nos deu o ministério e a mensagem da reconciliação. E aí,
nós estamos falando de uma igreja que está fazendo 2 anos, né? Que recebeu de Deus o ministério e a mensagem da reconciliação. E Deus, para nos ajudar assim a entender, Ele fez com a gente, Ele nos deu outras palavras. E eu quero compartilhar com os irmãos outros 2 textos. Esse próximo está lá no livro de Atos, no capítulo 2. A gente retorna um pouquinho, que a gente está em 2 Coríntios. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, é um texto, para quem é de igreja, é um texto bem conhecido, porque o livro de Atos é um livro de história. Não é só um livro de história, a gente vai ver isso aqui rapidinho, mas fala como começou a igreja, inclusive assim, tudo muito a ver com isso que nós estamos vivendo aqui, como igreja Prisma. Prisma é só um nome que identifica um grupo de pessoas que se reúne em nome de Jesus e por Jesus, para se estimular a viver a vida de Jesus e a compartilhar a vida de Jesus, a salvação em Jesus, né? E a comunhão em Jesus, e a esperar nas promessas, né? nas palavras de Jesus. No capítulo 2 de Atos... Coloque alguma outra versão? Não, pode ser, tranquilo. A partir do versículo 42, a gente lê até o 49. Diz assim, esse aqui é como começou o movimento igreja. Só para assim, localizar os irmãos. O livro de Atos começa falando daquilo que aconteceu quando Jesus, depois de morto e ressuscitado, né? Ele aparece algumas vezes para mais de 500 pessoas. Ele aparece ressuscitado muitas vezes. Para algumas pessoas assim de forma especiais, né? Particularmente, mas a Bíblia fala que ele aparece uma vez para mais de 500 pessoas, inclusive. Sabe? E aí fala de como começou o movimento igreja com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. E aí falando da igreja que começa ali, desse movimento, né, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou à doutrina dos apóstolos, como em outras versões antigas dizem, né? A comunhão, o partir do pão e as orações. Segura um pouquinho, por favor. O ensino dos apóstolos era aquilo que os apóstolos entendiam na pessoa de Jesus pela palavra. Mais especificamente, é o seguinte, os apóstolos entenderam claramente que a Bíblia toda falava de Jesus. Desde a criação do mundo até o último versículo da Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia só podia ser entendida e só fazia sentido na pessoa de Jesus. Sabe? Na pessoa que ele encarnava, alguém que era homem igual a nós, e Deus igual a Deus, né? Os apóstolos ensinaram para nós que quando a gente olha para Jesus, a gente vê um de nós. E quando Deus olha para Jesus também, vê um deles, a Trindade, o Pai e o Espírito. E Jesus então é esse que tem essa grandeza, que carrega esse mistério, né? Ele é um de nós e ele é um de Deus. Ao mesmo tempo, sempre, né? E esse é o ensino dos apóstolos, é a pessoa de Cristo. Como a Bíblia faz sentido nele, seus ofícios, né? Sua natureza, enfim, tudo que ele é, tudo que ele representa, né? Enfim, essa é a doutrina, o ensino dos apóstolos. A comunhão, o partir do pão, essa coisa da comunhão, o fato de estarem se reunindo sempre, né? Regularmente, como nós fazemos até hoje. O partir do pão, a comensalidade, essa questão de comer juntos, era uma celebração, né, da ceia, mas também um aspecto muito importante da vida cristã, como o pastor colocou aqui, né? Não pode existir uma igreja de uma pessoa só, né?
E a comensalidade é uma declaração de que nós somos iguais, né? Quando sentamos à mesa juntos, comemos juntos e partilhamos também as orações. A igreja tinha esses pilares: o ensino, né? A comunhão, o partir do pão, as orações. Muito bem, pode passar, por favor. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Às vezes a gente quer reproduzir as ações do Espírito, né, pelos apóstolos. No tempo dos apóstolos eram feitos muitos milagres pelos apóstolos. E assim, com todo respeito aos irmãos, ao pastor Edilson, né? Olha, irmãos, quem ensina e doutrina e conduz os irmãos espiritualmente é o pastor Edilson. Ele que é o pastor dado por Deus para conduzir os irmãos. Então, se eu falar alguma coisa aqui diferente, quem ensina aqui é ele, tá? Mas assim, nós entendemos que os apóstolos foram aqueles. A palavra apóstolo significa os que vão na frente. Essa coisa de hoje alguém ser chamado de apóstolo não tem a ver com esse apostolado aqui. Que quando, por exemplo, os discípulos mesmo escolheram um substituto de Judas, aquele não foi escolhido por Deus nem por Cristo. Aliás, para ser apóstolo tem que ser escolhido pelo próprio Cristo. Eles escolheram Matias, mas Jesus e Deus falaram assim: não tem nada a ver. Quem escolhe os apóstolos é Cristo. E Cristo escolheu quem? Paulo. E Paulo sempre dava essa credencial. Paulo, chamado para ser apóstolo, não pela vontade de homem nenhum, mas de Deus. Né? Então Paulo é chamado. E interessante que Paulo escreve, por exemplo, a carta aos Coríntios, quando ele ensina sobre a ceia, Paulo fala assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Irmãos, os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Paulo nunca tinha ouvido aquilo de ninguém. Ele fala isso, por exemplo, outras vezes, né? Que ele, quando esteve em Jerusalém, ele não conversou muita coisa com quase ninguém. Ele teve ali um pouquinho com Tiago, com Pedro, mas foi uma conversa assim muito rápida, sabe? E tudo que ele aprendeu de Deus, ele diz, foi o próprio Jesus que ensinou para ele. O próprio Senhor Jesus ressuscitado. E então a gente vê ali que muitos sinais e maravilhas eram feitos por aqueles 12. No livro de Atos, no capítulo 19, versículo 11, a Bíblia fala assim, se quiser dar uma fugidinha, Atos 19, 11, a Bíblia fala assim: Deus, por intermédio de Paulo, fazia coisas extraordinárias. E de Pedro, e dos outros, eram muitas coisas extraordinárias. Olha, Deus fazia milagres extraordinários por meio de quem? De Paulo. Dá para eu tentar reproduzir isso? Pastor Edilson, botar uma plaquinha, ó, tal dia, tal hora, né? R$100 de entrada, tem milagre garantido. Né? Dá para isso, irmãos? Para nós não, né? Tem gente que dá, né? Mas para a gente assim é meio que forçar, né? Vamos voltar lá no capítulo 2 de Atos? Então, assim, essas características daquela igreja que começou, olha como tem a ver com a gente. Começaram assim, zelando, né? Pelo que a Bíblia falava de Jesus, pela comunhão, pelo partir do pão e as orações. Muitos sinais, muitas maravilhas eram feitos através dos apóstolos. Pode ir passando, por favor, querido. Todos os que criam estavam juntos, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Pode ir passando. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Isso não era uma sugestão dos apóstolos, sabe? Foi uma coisa que o Espírito Santo colocou no coração deles. Pode ir passar? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Interessante que eles se reuniam no pátio do templo, porque eles não eram bem-vindos no templo. E eles eram expulsos do templo.
Isso tem a ver um pouco com esse movimento aqui, né, de pessoas que chegam feridas de igreja, né, feridas de suas histórias, né, com a igreja. Todos os dias continuavam a se reunir, né, no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, que texto legal para nós, né? Igreja que está aí começando, com 2 aninhos, a gente ainda está assim, a gente está aprendendo as primeiras coisas ainda, né, pastor Edilson? Né, meus irmãos? Já está andando, né? Já está até correndo, mas está aprendendo muita coisa. Meus irmãos, esse texto aí não é só um relato da história da igreja. Não é só a história de como a igreja começou. Aliás, o livro de Atos, que a gente chama de Atos dos Apóstolos, é bem assim um livro de história da igreja, mas ele é, na verdade, um livro de Atos do Espírito Santo. As ações do Espírito Santo. Então ele é um relato sobre a igreja? Não deixa de ser. Mas ele é mais que isso. Ele também é um testemunho sobre a igreja. É Deus testificando da igreja. A gente vai ver que Deus, assim como a gente testifica ou dá testemunho de Deus, Deus também dá testemunho de nós. A gente vê isso aqui de passagem, a gente vai ver isso daqui a pouco melhor. Então é um relato, é um testemunho, mas sabe o que, irmãos? É uma modelagem. Isso aqui é um modelo para nós. Eu vi que o casal ali tem uma filhinha, e tinha a Juliana também estava com a Sofia, né? Não é isso? Nessa idade, os pais ainda estão fazendo modelagem com os filhos. Filha, fala assim, obrigado, fala tchau. Aí os pais falam como se fosse a criança, porque isso é modelagem. Deus estava fazendo isso aqui com a gente, igreja. Fiquem juntos, tá? Juntinho aqui, com o papai, tá? Divida o pão. Vai, amor, divida o pão ali com a sua amiguinha, sabe? Deus está fazendo isso aqui no livro de Atos, com a gente, com vocês, com o frade, com a sua igreja. Isso aqui é modelagem para nós. É um relato, é um testemunho de Deus e é uma modelagem para nós. Não é legal isso, irmãos? Eu queria ler também com os irmãos. Isso deu certo? Isso deu muito certo. Olha como isso deu certo. No livro de Atos ainda, a gente vê no capítulo 1, versículo 15. A gente terminou o capítulo 2, no versículo 47, ouvindo que Deus acrescentava, trazia para a igreja aquelas pessoas que Ele queria salvar. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, Pedro se levantou entre os irmãos e tinha um grupo ali de cristãos, de mais ou menos ali, aliás, que diz ali de quantas pessoas? 120 pessoas. Olha como essa igreja cresceu e ia crescendo, né? No capítulo 2, versículo 41, de 120 tem um acréscimo. A gente lê no 2,42 que Deus ia acrescentando, né? Capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo ao número dos seguidores de Jesus, de aproximadamente quantas pessoas? 3.000. Eram 120, né? Passou logo para 3.000. Logo depois a gente vai ver outro acréscimo. 4:4, por favor, do livro de Atos. A gente vai estar sempre no livro de Atos. Capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem, creram, chegando a quantos? Quase 5.000. No capítulo 5, versículo 14. 5:14.
em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor Jesus e eram o quê? Acrescentados. Deus ia sempre acrescentando. Capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Está vendo? Versículo 7, por favor. Assim a palavra de Deus se espalhava. E o que acontecia? Leiam para mim, por favor. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Né? A igreja começa em Jerusalém. A igreja, a data desse movimento igreja é o dia de Pentecostes. Né? O dia de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus, 9 horas da manhã, né? Eles estavam reunidos e desce ali o Espírito Santo. Não existe igreja sem Espírito Santo, né? Então, quando o Espírito Santo vem, começa o movimento igreja, né? Então, nós vimos aí no capítulo 6, nós vamos no capítulo 9, versículo 31. 9 e 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha como Deus foi dando essa modelagem, né? E dando esse testemunho e fazendo isso acontecer. No capítulo 11, versículo 21, por favor. A mão do Senhor estava com eles, e o que acontecia? O que aconteceu? Muitos creram e se converteram ao Senhor. No 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava o quê? Que coisa boa, né? Que coisa boa. Esse é 12, 24. 16, 5, por favor. Assim as igrejas eram o quê, irmãos? Fortalecidas e cresciam em número de dia após dia. Isso. Primeiro a gente se fortalece na fé, né? E aí Deus acrescenta o número, que a gente não faz crescer, né? A palavra já diz, o apóstolo Paulo mesmo diz assim: um planta, outro rega, e quem que dá o crescimento? Deus. Né? O pastor Edilson plantou, eu vim aqui, estou jogando um golinho de água, não é um golinho de nada, né? Mas quem que dá o crescimento? Deus. Deus que dá o crescimento, né? Muito bem. Capítulo 16, versículo 5, capítulo 19, versículo 20. Assim, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente, né? Irmãos, eu quero ler também com os irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 3, os versículos de 8 a 10. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, os versículos de 8 a 10. Paulo está falando que, embora ele fosse o menor dos menores, de todos os santos, foi dada a ele a graça de anunciar aos gentios. O que são os gentios, irmãos? Gentio para o judeu é quem não é judeu. A palavra gentio significa literalmente estrangeiro, sabe? Foi dado a ele, Paulo, a graça, o privilégio, a bênção de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O que eu estou querendo trazer esse versículo para os irmãos? Quero trazer esse versículo 8, 9 e 10 para dizer isso. Olha, irmãos, os irmãos estão, pela graça de Deus, vivendo como igreja há 2 anos, e os irmãos têm o privilégio de anunciarem a graça de Deus aqui, através desse ambiente tão acolhedor, tão aconchegante, né? Tão gostoso, tão singelo, tão familiar, né? Mas durante a semana também, né, pelo que Deus tem falado, feito, ensinado aos irmãos, é um privilégio, é uma graça mesmo, a gente poder anunciar
as riquezas de Cristo. É um privilégio, é uma graça para nós. É uma bênção para nós. Né? Versículo 9. E esclarecer a todos a ministração ou administração desse mistério que durante tanto tempo, desde que Deus fez o mundo até aquela época, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Interessante que nessa versão aqui diz assim, esclarecer. Mas a ideia ali é mostrar. A gente tem o privilégio de falar, de anunciar, de pregar, por exemplo, né? Mas a gente tem o privilégio de esclarecer, de mostrar com a nossa vida, ministrar sobre outras pessoas, sabe? A administração desse mistério, né? Que estava oculto em Deus. Você tem o privilégio de anunciar a Cristo e tem o privilégio de mostrar para o outro, né, a graça de Deus através de você e em você. E aí o versículo 10 fecha como um testemunho sobre nós. Nós falamos que o livro de Atos é um testemunho de Deus sobre a igreja. E aqui diz assim, olha, a intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das potestades ou das autoridades, não aqui na terra, mas aonde? Nas dimensões celestiais. O que a Bíblia está dizendo aí? Deus fala assim com os anjos e demônios. Está vendo a minha igreja? Está vendo aquele grupinho ali, que se reúne ali naquele lugar, naquele hotel? Aquele pessoalzinho ali? O pessoal do Prisma. Está vendo? Está vendo eles? Legal, né? Assim, eu espero e acredito que seja isso que Deus fale de vocês. E eu desejo que vocês também, assim, tenham esse zelo, sabe? Que vocês tenham essa preocupação, assim, o que Deus fala de nós para os anjos ou para os demônios? Porque o encardido, ele vai jogar uma para Deus, também do jeito, igual ele fez com Jó, do jeito que o Senhor abençoa eles, assim até eu, né? Mas deixe que ele fale isso de nós, né? Uma vez eu ouvi um pastor bem conhecido aqui, pastor Geraldo de Elias, ele disse que assim, um dia falou com Deus assim, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor conversa com quem o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Mas se um dia o Senhor estiver conversando com Satanás, não toque meu nome não, por favor, só deixa ele quieto. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus, sabe, a intenção de Deus, inclusive, sabe, é que a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse uma coisa maravilhosa para os anjos e para os demônios. E que a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, né, e todo o propósito de Deus seja revelado através dessa comunidade, dessa igreja, desse ministério, dessa liderança, né, e através de cada um dos irmãos. Amém? Eu quero orar com vocês. Pai, eu quero dar graça ao Senhor pelo privilégio de estar com meus irmãos, ver e viver com eles o que o Senhor tem feito aqui, pelo ministério do pastor Edilson e sua família, mas também, ó Deus, através de cada pessoa a quem aprova o Senhor trazer para esse lugar e tratar e enviar. Pai, que a mão do Senhor esteja sempre estendida aqui sobre esse lugar, sobre essas pessoas que entram por essa porta, e que cada pessoa seja ministrada, Deus, no teu propósito bendito de salvação, de vida, de bênção e de graça, Deus. Que o Senhor abençoe essa cidade através dessa igreja,
e abençoe, ó Deus, o mundo através dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Sem palavras, me aproximo.